Bom, vamos começar então pelas partes técnicas, que são muito relevantes aqui nesse jogo. Alan Wake é um dos poucos jogos dessa nova geração que pode ser falado que é um jogo de nova geração. Esse sim é um jogo de nova geração. E eu falo isso porque, os gráficos são ultra realistas, algo do gênero e tal. Não é por causa disso. Apesar dos gráficos serem excelentes, não é por isso que é um jogo de nova geração. Esse jogo é um jogo de nova geração porque, muito por causa do SSD e o que eles conseguem fazer com esse SSD, porque para contar a história do jeito que eles queriam contar, para gerar a imersão que esse jogo te gera, somente na geração atual. Porque as mudanças de cenário, as transições de mundo, as mudanças de mapa na sua frente, elas só foram possíveis com a tecnologia atual. Pelo menos é o que a gente imagina, né? Eu não imagino esse jogo, o jeito que eles escolheram para contar essa narrativa, onde a imersão é muito importante. Então tudo isso que eu tô falando é muito relevante para a história do jogo e para fazer com que você se conecte com esse mundo. Não acredito ser possível na geração passada. Então, pra mim, esse jogo é um legítimo jogo de nova geração, ou geração atual, digamos assim. Mas vamos então falar dos gráficos, né, rapaziada? Bom, galera, os gráficos desse jogo estão fantásticos, né? A gente tem aí o fotorrealismo, né, que eles utilizam nesse jogo, o estilo, os cenários estão brilhantes, muito bonitos. A iluminação é um ponto muito importante nesse jogo, né? Não só a iluminação, como geralmente é importante no jogo para destacar as coisas e mostrar o quanto as coisas estão bem feitas, mas a luz nesse jogo é uma mecânica de gameplay. Então a luz é muito importante e eles fazem um trabalho muito bom aqui. Eu vi críticas e eu concordo com as críticas ao Alan Wake 2 em relação a ser muito escuro. E é claro, você pode falar, pô, qual é? Não é pra ser escuro? Sim, é pra ser escuro, mas não pode ser escuro ao ponto de você não enxergar nada, certo? Então assim, eu vi muita gente tendo que colocar o brilho no máximo para poder enxergar melhor algumas coisas e tal. Realmente precisa de uns ajustes, porque em certos pontos do jogo fica escuro demais e prejudica um pouco, né? Claro que tem que ser escuro, óbvio, o jogo é até nessa pegada, mas realmente tem pontos que fica breu. Eu jogava aqui em casa com tudo apagado. Aí com tudo apagado você consegue enxergar melhor, claro, mas a gente sabe que não vai ser assim a maioria das experiências das pessoas. Então, um ajustezinho aqui, outro ali no brilho, na iluminação daí do seu monitor, do próprio jogo internamente, você vai conseguir enxergar melhor. Mas tem essa questão realmente. E assim, a construção de mundo, os cenários, as transições, a parte gráfica do jogo ela é muito bem feita e tem essa coisa, porque no Alan Wake tem, você sabe que o Alan Wake tem essa coisa e isso já mostrou nos trailers, né? Eu vou tentar, galera, ficar longe de spoiler o máximo possível, eu não vou falar spoilers da história, mas coisas de gameplay eu vou ter que comentar. Então, né, existe, né, no Alan Wake uma mecânica onde você muda o cenário, isso mostrou em trailer também. O Alan tem um bastão lá que ele captura luz, ele tira a luz do lugar, quando ele tira a luz do lugar, algo acontece, o cenário muda na sua frente. E você bota a luz de volta, abre uma passagem, uma coisa do gênero, ou até muda mesmo. E o Alan, a gente sabe que ele tem esse poder, que o poder dele ele escreve histórias que modificam o que está acontecendo. Nesse jogo você faz isso efetivamente. E você vê os cenários mudarem na sua frente. Então assim, é um trabalho gráfico fantástico desse jogo. Eles também misturam os gráficos do jogo, computação gráfica e tal, com gráficos, com filmagens reais. Filme, pessoa real, os atores ali. E é brilhantemente feito também. As transições e as conexões dessas cenas de live action com o jogo são maravilhosas. E, não só isso, mas essas cenas de live action, elas contam a história também. Porque não é à toa a cena live action, só pra mostrar o quanto esse mundo é confuso e quanto eles não sabem direito o que é a realidade e o que não é. Então tem também essa metalinguagem aí na hora que é o live action. É fantástico, cara. Esse jogo é brilhante. É um jogo muito inteligente, cara. E tudo nesse jogo, das partes técnicas, das partes da narrativa, ajudam a conectar e contar a história. Isso que é a parte mais brilhante pra mim. Você conseguiu unir a parte técnica com a parte de gameplay, com a parte da história e tudo contar uma coisa só. A narrativa do Alan Wake é brilhante. Brilhante. E tudo isso ajuda.